Olá, hoje a nossa aula é História e nós vamos aprender um pouco, conhecer um pouco sobre os movimentos nativistas. Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas. O que eram as revoltas nativistas? Os nativos revoltando-se contra os estrangeiros. Hoje nós vamos estudar esses movimentos nativistas: revolta dos Beckmans, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e Inconfidência Mineira. A revolta dos Beckman foi um movimento ocorrido no Maranhão em 1684. Por quem foi liderado? Pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman. O que causou esse movimento? Desentendimento dos colônios com a Companhia de Comércio do Maranhão, devido esta comprar os produtos da região. Que produtos eram esses? Açúcar e algodão, por um preço muito baixo e vender a preços abusivos aos colonos. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal não cumpria o acordo de enviar escravos ao Maranhão. A solução, então, para eles era escravizar os indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. As consequências da revolta dos Beckmans. Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia de Comércio, prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Como terminou essa revolta? Após um ano, o governo português mandou um novo governador que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenado à morte na forca. Agora vamos conhecer um pouco sobre o movimento nativista denominado Guerra dos Emboabas. Esse movimento foi um movimento decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas. O que significa emboabas, professor? Gente que vem de fora. Que pessoas eram essas? Principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por quem era o líder? Manuel Nunes Viana. Onde ocorreu? Em Minas Gerais, no período de 1708 a 1709. A causa desse movimento: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. Foram eles que descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. A consequência: o maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada preparada pelos emboabas. Estes prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram. Mas logo que entregaram as armas, todos foram mortos. Como terminou? O rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo em Minas de Ouro, regulamentou a cobrança do quinto. Professor, o que é esse quinto que eu estou sem entender? É o imposto que era cobrado
em cima da produção do ouro. Mais à frente eu explico melhor isso aqui. A coroa passou a controlar a exploração das minas de ouro e expulsou os paulistas que foram explorar outras regiões. Agora vamos conhecer um pouco sobre a Guerra dos Mascaras. Movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco, que foi de 1710 a 1711, provocado pela rivalidade entre os senhores de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, denominados mascaras. Os chefes, quem eram os chefes desse movimento? Senhores de engenho olindense e mascaras, portugueses do Recife. A causa, o que causou a Guerra dos Mascaras? Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam consertar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou o limite entre Olinda e Recife. Com essa demarcação, houve o que? Uma consequência. Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites, revoltados, invadiram o Recife e lançaram a ideia de governo independente. Além disso, ainda quebraram o pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Como terminou esse movimento? Portugal nomeou um novo governo para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento e ajudou a se dissolver. Em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Agora vamos conhecer um pouco sobre a revolta de Filipe dos Santos. É isso mesmo, é escrito com I, viu? Não é Felipe, é Filipe. Movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720. Por quem era liderado o movimento? Obviamente, Filipe dos Santos. A causa: o governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro das minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertenceria ao rei de Portugal. Aquilo que eu já havia falado antes, né? O quinto, que é justamente isso: 20% de toda a produção do ouro seria destinado ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como o quinto. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição. E o que eram as casas de fundição? Onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois, o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. A consequência desse movimento: algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir. Eles estavam achando abusivo os impostos que estavam pagando. Então, qual foi a intenção dessa revolta? Eles se manifestaram, foram até a casa do governador na época e queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição.
Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Como terminou essa revolta? O governador, como terminou a revolta, como terminou esse movimento nativista denominado Revolta de Filipe dos Santos? O governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Depois, seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes. Agora vamos falar um pouco sobre o movimento nativista, bastante conhecido, muitos já devem ter ouvido falar, sobre a Inconfidência Mineira. Mineira já diz onde aconteceu, né? Minas Gerais. A causa. No final do século XVIII, a quantidade de ouro, observem bem que a maioria dessas revoltas aconteciam em função de um produto que estava bastante em alta na época, que era o ouro. No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído nas minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo, que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o que foi que o governo fez? Ele criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais, 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Qual é o objetivo desse movimento? Libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. Quem liderou esse movimento? A Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. A consequência: padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos criados na mineração, construir fábricas e proclamar a república. Ou seja, eles estavam se sentindo sufocados diante da pressão do governo na época e resolveram se unir e lutar para que tudo isso fosse cumprido. Os planos dos inconfidentes, que eram como era chamado quem pertencia a esse movimento, foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e o líder Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1972, no Rio de Janeiro. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os movimentos nativistas. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.